Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nesta quarta-feira, hoje é dia 19 de outubro. Palavras de otimismo com o beijo gigante. Palavras de otimismo com essa beijo sorriso. Esse é o famoso 16 Do toneladas. risadas. Boa tarde, vamos lá. Não mexa com o silêncio se não puder lidar com o barulho. Boa. É isso aí, gordão. Boa, milhaça. Muito bem, vamos trabalhar? Vamos nessa. Vocês estão preparados? Vamos sim. Temos convidados de altíssima categoria Que hoje. é isso, hein? Ela é jornalista, pesquisadora, socióloga, professora da Unifesp. louco. E eles estão aqui hoje. Ele também, ele não tem o que é ele, mas... Ele é ele. Ele é ele. O William Novaes e a Esther Solano aqui estão no programa Pânico hoje. Ô, William, você que faltou aqui na pauta. Desculpa. Paulinha falhou. A Paulinha falhou. Ela falhou? Ela falhou, ela não colocou. Sacanagem. Eu sou jornalista e escritor. Jornalista e escritor. Bom, eles escreveram um livro. Aliás, eu fiquei muito curioso sobre os esses black bloc, não é? Esses caras mascarados que saem na rua e tal. Vocês tiveram no Jô Soares, mas aí foi aquela confusão. O Jô falou de suástica, virou uma confusão. Uma brigaria. E a gente não conseguiu entender essa pesquisa que vocês fizeram, né? Durante quanto tempo vocês escreveram o livro? O livro foi escrito até rápido, em vários meses, mas a pesquisa foi bem demorada, porque na verdade foi uma etnografia, né, que você passa tempo com o pesquisado, e foi 1 ano e meio, mais ou menos, compartilhando manifestações, compartilhando muito tempo com eles. Entre bombas e tiros, Emílio. Nossa, sim, porque Vocês muito... conviveram com os caras. Sim. A Sim, gente sim. não é de... Não é ficar na TV escrevendo Pesquisando. matéria. Não. Na internet. Vocês foram lá e foi ao São vivo Paulo, mesmo. no meio da Então, a porrada. primeira vez que eu vi esses Black Bloc foi em Seattle, parece, que eles tiveram nos Estados Unidos que apareceram esses caras. Da onde vem esse movimento? Na verdade, a primeira vez é na Alemanha, nos anos 80, né, que são os movimentos autonomistas que começam a se organizar. Mas eles ganharam muita visibilidade nos protestos anti-globalização. Na época estava tendo alguma coisa que estava tendo... As rodadas do OMC. Isso, aí eles começaram a quebrar patrimônios, né? Eles quebram o que representa o capitalismo. Eles quebram prédios, banco, é isso, né? O símbolo do poder, né? Concessionárias, Loja. Isso, símbolo do capital. O que simboliza o capitalismo. Exato. E eles dizem que eles não são, que eles não são violentos, que eles não... Vocês concordam com isso? A quebradeira? Que eles não são violentos? Não. Eu acho que, mais uma vez, não é questão de você concordar ou não, é questão de você Não, mas entender o fenômeno, então, né? mas é porque a gente sempre vai ficar julgando o negócio. vamos Que é brigar. Mas não violência. tem que julgar, né? Nossa ideia como pesquisadores, Mas de eu novo, não é julgo julgar, demais. né? Eu julgo demais. Mas pesquisador e jornalista não deveria julgar, Sim, deveria entender, sim. né? É uma Sim. coisa diferente. Mas você não... Claro, óbvio, Óbvio. né? Então, Óbvio. mas- A função do quando- jornalista, ele é imparcial. Sim, E o mas... pesquisador igual, né? Seria, né? Sociólogo Mas igual, é né? difícil. Espera só um pouquinho. Hoje tá quase impossível. Deve né? tentar, Isso, deve tentar. porque tá muito polarizado aqui. Então Sim. é muito difícil você conseguir entender alguma coisa no meio dessa confusão. Eles dizem o seguinte, que violência a polícia usa, porque é contra o cidadão. Isso. E você quebrar alguma coisa não é uma violência. Sim. É mais ou menos isso, né? Sim, o argumento é esse, que violência é uma violência contra a pessoa, que o que eles fazem é uma violência simbólica, uma performance, né? Pô, termo que eles legal. Vou fazer utilizam, uma né? aqui também. Vou quebrar a rádio Faça inteira e à vontade. Pô, tá brincando, não me né? quebrando, É o já tô argumento quebrado. deles. É deles, Você querer sim, entender, sim. não, mas é o Lógico, argumento né? deles, né? Isso. É a Agora, violência estética, isso que eles chamam. sim. Que chama a atenção. Porque, segundo eles, sem essa violência, numa manifestação de 10 mil pessoas, ocorre normalmente, o que os jornalistas vão cobrir? No fim do dia vão dar uma nota coberta ou uma notinha de jornal sem foto, sem nada. Segundo eles, a tática chama para atenção da manifestação.
é uma coisa dúbia também, né? Mas esses caras são o quê? Eles são anarquistas? Eles são anarquismo atual? Sim, é o anarquismo e são profundamente apartidários. Pelo menos a nossa experiência que nós temos em São Paulo fica claríssimo isso. Eles não se identificam, até porque se levantou muito essa polêmica, né? Eles estariam trabalhando para o PT, para o PCdoB, todo tipo de especulação. E não, na nossa convívio com eles ficou muito claro que eles não têm, não só não ligação partidária, sino então, como eles rejeitam. Então por que eles não foram de fato, nas manifestações dos 3 milhões? Quais os 3 Qual milhões? os 3 milhões? De abril, de março, por que eles não foram? De junho? É, a do verde e amarelo. A Por que última. eles não foram? Óbvio, porque eles se identificam com algumas causas. E a causa do golpe impeachment ilegítimo não era a causa... do PSOL. Então, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa. Entendeu, meu irmão? Essa é uma boa sacada Entendi, mas tua. não é assim. Vamos Entendeu? explicar isso aí. O PT, os amigos do PT me diziam que eu tava trabalhando pro PSDB. Os blogueiros progressistas, aqueles que usam lencinho, que usam tudo, falavam, não, esse livro teu é fascista. Ao PSDB vinha o pessoal do PSDB, todo elegante, com os seus ternos bacana. Não, esse livro esse livro o PT que tá pagando para vocês fazerem. Então essa discordância idiota e cretina, reducionista da discussão, que não é isso. Os caras são apartidários, pelo menos o que a gente entrevistou. Então, é exatamente isso que aconteceu lá no Jô. Porque o Jô, ele teve essa visão, não, eles usam o símbolo nazista e tal. E completamente louco. E aí completamente. acabou desvirtuando o papo de realmente quem são esses caras. Deixa eu só pontuar uma coisa, porque essa pergunta sobre por que eles não foram às manifestações pro impeachment sempre sai, né? Não é questão partidária, é questão do motivo da manifestação. Quando eles se identificam com o motivo, por exemplo, nas escolas ocupadas, eles foram nas manifestações. No Fora Temer, eles foram. É o motivo da manifestação. Se eles se identificam com o motivo, com a organização, eles vão, se não. Com as manifestações pro impeachment, simplesmente não tinha nenhuma identificação. Então pode falar para eles, eu aproveito o veículo de comunicação que é a Rádio Jovem Pan, uma das maiores do Brasil, para dizer para eles que a manifestação que houve 3 milhões de pessoas nas ruas foi altamente civilizada e resolveu. Mas o que tem a ver? Resolveu o quê? Claro que tem a ver. Resolveu o Porque que você acabou de dizer que o argumento deles... Não. O argumento deles, segundo você disse anteriormente, é que o número X de pessoas, a TV vai dar uma cobertura X, então precisa quebrar o patrimônio para dizer o que eles vieram fazer. Toda a TV já estava cobrindo essa manifestação. O que você não está entendendo é o seguinte, por exemplo, o anarquista, ele é não opressão. Ele trabalha não opressão. Ele não tem partido, entendeu? Sim. Agora me fala uma coisa. Porque a manifestação dos 3 milhões já estava toda coberta. Tinha helicóptero, tinha toda a equipe das TVs na rua. Então eles juntem nas ideias dele. Não, você não entendeu. Ela já tinha exposição que não tem nada a ver com as ideias dele. A pauta é contra, entendeu? Deixa eu dar um exemplo, que acho que vai ficar claro. Nas Fora Temer, tinha 2 tipos de manifestação. As convocadas por coletivos mais autônomos e as partidárias que acabaram sendo um comício, basicamente. Né? Carro de som, PT, CUT, etc. Nessas que era um comício eleitoral, eles não foram. Por quê? Porque eles não se identificavam, dessa vez sim com a pauta, mas não com o formato. Porque era aquele formato partidário, eleitoreiro, etc. E porque... Não sei se fica um pouco claro isso. Então... Agora me fala uma coisa, como é que funciona? É porque é difícil entender o anarquismo. Acho que aqui no Brasil a gente teve lá aquela, como é que chamava lá no sul aqui? Colônia Sicília, parece. Teve alguma coisa de anarquista aqui no Brasil? Sim, teve. Como é que funciona essa organização? Como é estruturada? Mas eu acho que é importante uma coisa, porque eles se definem como anarquistas, mas não é a motivação deles, na verdade, a maioria, né? Eles falam que as 2 principais motivações deles são, fundamentalmente, lutar contra essa estrutura violenta do sistema, né? Porque eles dizem, quem que é o vândalo? Sou eu o vândalo? Ou é o cara que rouba merenda, o vândalo? Sou eu o vândalo? Ou é o sistema brasileiro que deixa 50% dos lares sem esgoto, sem tratamento de esgoto, por exemplo, né? Que mata então, 10 mil pessoas por ano. Essa é a motivação principal. Então, o anarquismo é o fundo, mas a motivação principal é isso. Vocês, como jornalistas, falaram que são imparciais, né? Mas vocês são anarquistas? Vocês têm o pensamento relacionado a isso? Não. Mas uma identificação com Black Blocs também não? Não, porque isso também porque às vezes quando vocês estão no discurso e alguém coloca uma opinião, parece que vocês defendem. A minha identificação é assim com pesquisa, é com unicidade da pesquisa. Sim. Só para te dar um exemplo, 2 anos depois, eu estava nas ruas, nas manifestações pro impeachment, pesquisando as pessoas que foram na rua pedir justamente a saída da presidenta. Não me identifico também com eles, mas minha função como
pesquisadora, é deixar a minha Perfeito. individualidade de lado e tentar entender o fenômeno. Claro. Mas Ô, então- Esther, mas Esther, Esther, porque o problema é o seguinte, o que eu vejo nesse caso é a pessoa chega e fala assim, mas vocês estão defendendo vândalos, né? Essa é a primeira, a porque não pessoa, lê. ela tem essa, a primeira visão é essa, né? Vocês estão defendendo os vândalos. Xingam de nazista, fascista, de idiota, xingam de tudo. É só ver Não, os que a ideia comentários. não é, não, mas a ideia não é essa. A A ideia ideia é é discutir, exatamente. discutir o fenômeno. A proposta o do porquê livro que é existe, essa. claro. Quem são, o que eles pensam, onde moram, o que fazem. Essa Sim, que é a proposta mas do livro. assim, Que em nenhum momento Mas na entrou minha em discussão opinião, isso. É a também, primeira vez que a gente o tá falando. importante é também, na minha opinião, por mais que seja uma pesquisa, por mais que seja um livro, também não fazer de um livro um manual ou uma coisa do gênero, dizendo, olha, é muito bacana fazer Não, é um isso. livro Você leu o reportagem. livro? É o livro Você leu reportagem, o livro é completamente livro outra reportagem. coisa. Ah, É ok. outra O livro é coisa. imparcial. Não, eu tô só apenas, porque as pessoas, elas têm essa, por mais que elas não leem, elas vão botar, de repente, Sim, uma, claro. uma toalha preta Tá, na mas- cara e vão, entendeu? É o mundo atual, Mas não de tem julgar nada a ver, pela capa. Até porque, só tudo para a dizer uma ver. coisa, eu acho importante ler o livro antes da entrevista, só para começar, né? É que eu não recebi, você não me enviou, aí fica difícil. Tem que enviar, como tá Claro. nas livrarias. Se você vem aqui na pauta compra, vender teu livro, Mas sabe? de o qualquer livro a gente forma, trouxe, você amigo. enviar. Bicho tá Não, vocês bravo. não vão brigar igual Vai lá no e jogo. compra um pra ajudar, cara. Mas, Esther, gente, Esther, calma. só um momentinho. É que a maneira como você está se expressando, a impressão que dá, desculpa, é que você é fria. Parece que você é apenas uma pesquisadora e não tem uma paixão pelas causas. Então, assim, a impressão pelo menos pra mim que tá ouvindo, é é que isso. você é apenas uma pesquisadora. Claro, mas é isso. Entendeu? Mas E num não há- Brasil e não- altamente polarizado e que no debate tem um discurso de raiva polarizado e que não senta para debater os dados com cautela, o debate público está muito empobrecido, muito infantilizado. Você, como pesquisador, tem que ter justamente essa responsabilidade de se colocar num debate com mas dados, você, não com Esther, paixões, você né? tem suas causas, tem Claro, suas claro. ideologias. Sim, mas sou um Sim. indivíduo. Aqui Cadê importa o eu como sangue indivíduo. espanhol caliente? Entendi. Mas o que tem a ver com pesquisa? É justamente o Ela é contrário. jornalista, velho. É justamente o contrário. Pesquisa não é paixões, é justamente dados e Não, mas se por acaso você faz, mas se por acaso você faz tá nervoso. uma pesquisa, você escolhe uma pesquisa pra fazer. Se você escolhe essa pesquisa, é porque você se interessa justamente por aquele assunto. Claro. Se você se Mas interessar, eu você falei que gosta 2 dele. anos depois eu estava pesquisando as pessoas que foram nas ruas Aham, pro impeachment. Eu pesquisei as pessoas que pediam um golpe militar na Paulista. Entendi. Não é questão de identificação, é questão Não, de um não, não, fenômeno peraí. social importante. Era tem que ser 1%, né, estudado, que reivindicava o golpe Sim, mas militar. estava Mas ela lá, tinha que pesquisou ser lá, entendido. Mas você pesquisou especificamente essas Não, pessoas? Eu, amiga, eu ela falei tava também no meio com eles. deles. Era importante falar também com eles. Tem que ser Claro. escutado. Me também. fala uma coisa, Esther. Não vamos ficar... porque No senão- pessoal. Porque senão a gente vai ficar discutindo uma E coisa... vai voltar o do uma jogo. coisa chata. Como é que você fez essa pesquisa em campo? Como é que você entrou nos Black Bloc? Na verdade, foi muito fácil, porque eu comecei, a primeira manifestação foi em agosto de 2013, estava começando o fenômeno, por isso que foi mais fácil também, que estava começando, né? E simplesmente eu fui lá e falei, gente, eu sou pesquisadora, eu não sou jornalista, né? Sou professora, sou pesquisadora e quero, enfim, conhecer vocês, o que vocês opinam. Para mim, a entrada foi muito fácil. Primeiro porque eu não sou jornalista, então eles têm um bloqueio muito grande com os jornalistas. Entendi. O fato de ser professora facilitou muito. E porque eu consegui, enfim, eu entrei muito cedo nas manifestações antes de explodir o fenômeno e aí fui indo dia a dia, né? Então, quando você compartilha Você entrou tanto naquela tempo, do passe do ônibus? É nessa que Foi acontece. a primeira manifestação. Foi aí que surge o fenômeno. Gil Fenômeno. Então, né? Foi a primeira. Agosto de 2013. Dos 100 mil, que saem do Largo da Batata e chegam até aqui a Paulista. E você também foi lá? Você cobriu o rosto? Eu não cobri o rosto, eu não Você precisei. não participou? Eu fui na rua, mas sem cobrir o rosto. Entendi. Fiquei no meio deles, entrevistando eles, checando a informação, fotografando. Essa é a proposta, fazer o livro literalmente em primeira pessoa, no momento, acompanhar. É um instant book, é um livro de momento a proposta dele. Ele pertence a essa coleção da editora. A história agora, contar a história através do momento mesmo. E como é que funciona a organização? Então, É uma organização? Não, é uma tática. Não. É uma tática. Não tem nenhum chefe, é uma tática extremamente horizontal. Não tem nada vertical. Não tem o chefe, não tem o subchefe, o comandante X. Eles se falam literalmente pelo Facebook e pelo WhatsApp. Tudo redes sociais que eles se comunicam. E a maioria se conheceu na manifestação.
muitos não se conheciam. Alguns vêm da periferia da Zona Norte, outros da Zona Sul, outros aqui dos Jardins, outros do Jardim Europa. Essa que é a estrutura. Não tem nenhum poder, ninguém manda em ninguém na organização. Mas são playboy, né? São playboy, né? Não, a maioria é papai. Essa foi um paradigma para eu tentar entender esses camaradas. Eu achei que eram todos ricos, que não tinham o que fazer. Mas é um movimento elitista. Não é. Aí que se engana. No livro tem alguns por que foi pego o menino aqui que o Suplicy foi visitar, que era um filho de papai? Peraí. Peraí. Não, tem vários. Tem um 400. Pobre pra mim é policial. Não, pobres são eles também. Não, pobres são policiais. Deixa só. Pobre é policial. Só um momento. Também são pobres. Vamos, porque de novo, vamos voltar aos dados e não à especulação. Voltamos aos dados. Não sei, não sei de onde vem seus dados. Dos meus dados, as entrevistas do convívio com eles um ano inteiro. Não sei a sua entrevista, não sei sua fonte, a sua intenção. Não sei a tua pergunta, cara. É difícil, né? Só responder essa questão da origem, porque tinha de fato algumas pessoas no começo das manifestações que eram mais classe média, mas aqueles jovens que ficaram na rua um ano, 2013, 2014, têm um perfil muito mais de periferia, né? E eles, a narrativa é bem interessante, porque eles falam, bom, mas somos nós de periferia que temos um contato com a polícia mais violento, somos nós que vencemos essa realidade. É o mesmo extrato da maioria dos policiais, de fato, nessa realidade social, né? Então, tinha classe média, tinha alguns. A grande maioria não são. A grande maioria são, de fato, pessoas que vêm de outras realidades mais periféricas da cidade. E esse é um dado, não é uma especulação, é um dado. Mas é difícil. Olha pela cor da pele daquela foto que voltou, que passou ali. Olha só, mas não é disso que eu tô discutindo. Não. Pra mim, tem muitos filhos de papais. Muitos desses que estão na rua não pagam impostos para destruir patrimônio público. Qual é seu fundamento? Qual é seu fundamento? A cara de pau. A tua? Eu tenho vergonha na cara. Super legítimo esse fundamento, né? Sou legítimo, claro. Eu pago meu imposto, é o seguinte, destruir patrimônio público, tem que ir pra cana, tem que prestar serviço social, tem que ir lá pro hospital, tem que ajudar. Patrimônio público é crime. Eles sabem que destruir patrimônio é crime, eles são plenamente conscientes disso. E destruir uma concessionária também é crime. Também. Eles sabem disso. Claro que é crime. Mas eles sabem disso. Então, mas por exemplo, se você tem que preso, tomar borrachada e bala de borracha mesmo. Sabe por quê? Porque vai contra a ordem pública. Você sabia que um jornalista perdeu o olho? O problema é dele. Você sabia que o Black Bloc matou o câmera da Band? Matou o Santiago. Então pronto. Absolutamente trágico isso. Pronto o quê, cara? Eles só fizeram um relato do livro e a pesquisa. Pronto o quê? Entendeu? Eles não estão defendendo os caras. Você tá doido? A pesquisa e o livro. Calma aí, deixa eu falar. Não é. É porque analisaram o fenômeno. Peraí. É porque se esse assunto, se a gente for fazer essa discussão, a gente não vai entender. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu no jogo. A gente vai cair na Você viu a suástica também? Você não viu também? Porque senão a gente... Você não viu o cara com a suástica na jaqueta? Cara, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Você viu ou não? Eu super acho bacana uma pesquisa e falar sobre o movimento. Ok, tá valendo, mas que fique por aí. Não, mas isso que a gente tá entendendo. O livro é isso, cara. Ninguém tá fazendo propaganda de Black Bloc. Não, quase nada. Acho que não. Lê o livro, cara. Eu posso dar um exemplo? O Caco Barcelos, quando fez o livro Rota 66, ele não tava fazendo uma propaganda dos crimes da Rota, ele fez uma pesquisa sobre os crimes. Eu acho que é exatamente do abusado que eles estão fazendo nesse livro. A história do abusado. Ele entrevistou o Marcinho. Agora eu entendi a proposta deles. Nossa, parabéns. Depois de meia hora. Existe mulher nesse movimento? Sim. Qual a várias. porcentagem? Sim. Não sei te falar a porcentagem, mas existem mulheres bem ativas. Isso foi uma coisa bem interessante. E eu lembro, a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre Black Bloc, tinha a ver com a internet. Eles fizeram um vídeo, acho que foi nos Estados Unidos, assim. Qual a ligação do Anonymous com o Black Bloc? Sim, tem ligação porque eles falam às vezes, inclusive, acho que talvez no livro, que o Anonymous é de alguma forma a face virtual do Black Bloc. Aquela ideia de que o Anonymous também luta contra o sistema, aquela ideia, enfim. É um braço, é uma dissidência. Não diria não é um dissidência, braço, é o reflexo na internet. É um reflexo, uma forma parecida de luta, só que no mundo virtual, no mundo da internet. Um pouco isso que eles apresentam, a ideia de... É uma coisa contra tudo, contra o sistema. Anonimato, horizontalidade, etc. E das pessoas mais terríveis, vândalas, que quebravam tudo, eram as mulheres na linha de frente. Isso que me impressionou. Existe uma entrevista para Terríveis, entrar? né? Existe uma entrevista para entrar no grupo? Porque assim... Tem tipo a que entrar na rádio. Vocês concordam que isso atrai qualquer um? Então, assim, as pessoas... Tem gente que realmente
entende o que é o anarquismo, tá lá por uma questão filosófica. Não, até. ninguém entende muito o que é mas anarquismo. Tem uns caras ali que entendem, Não é? mas... Ninguém- Muita Hã? gente entende o que é o anarquismo, né? Mas você Mas tem consegue, vândalo você também. consegue, porque também. Qual é o objetivo? O que se compara ao anarquismo? Não sei se hoje em dia eu posso responder, porque essa pergunta muita gente faz, né? É que não é um grupo, é uma forma de você protestar. Sim. Então, qualquer um que se identifique, na verdade, vai colocar a máscara e vai lá. E como toda forma de protesto que não é fechada, que não é um grupo, claro que você vai ter gente Tem que de tem um tudo. discurso político e claro que tem gente que não, né? Mas, enfim, isso aí é natural de qualquer forma que seja aberta, né? E eles não entram na manifestação mascarados. Eles se colocam a máscara. Sabe qual que é o nome disso? A hora de morfar. Sei. Sabe de onde vem? Pokémon. Changeman, Power né? Rangers. Power Rangers. Do Power Rangers. Porque são jovens, né? São jovens. Quase falei Teletubbies. Mas, eu tô Quase. Assim, Então, mas por exemplo, Só um segundo. Tem umas contradições assim que você fala, os caras começam a gritar, é hora de morfar, e você fica olhando aquilo, o que é morfar? Eu tenho 36, Mas, eu não assim, sabia o esse que era. comando é porque acontece algo que eles falam, esse é o momento, ou é aleatório? Eles consideram que é o momento É o de momento colocar a X, máscara assim. e começar a fazer essa performance. Existiu alguma manifestação que eles foram e eles não fizeram a hora de morfar? Eles estavam apenas Tem lá? muitas vezes que eles vão para as manifestações sem máscara, porque eu acho que é importante isso. Não é que a pessoa seja Black Bloc, é que a pessoa utiliza a tática Black Bloc quando ela considera que é tática necessário. Black Bloc. Isso, sabe? Então pode ir num William. outro momento, em outro lugar sem máscara. Eu queria começar... Pera aí, ó. Não, posso fazer? Pera aí, Paulinha. Porque a gente não teve começo na entrevista, entendeu? Como não teve começo? Teve, entendeu? Eles chegaram aqui já com um pré-julgamento, entendeu? E assim, na verdade, né, tem começo, meio e fim. Então, quem são eles? Como surgiu a ideia do livro? Não é ensinar, gente. É que, assim, Eu perguntei isso pra ela, não sei se eu ouvi. Não, a gente tá fazendo entrevista certo, relaxa. Você vai me ensinar a fazer entrevista O Emílio agora? faz há 20 Você anos. quase perdeu o emprego lá do Rony Fon, você vai perder aqui. Você não Agora sabe nem arrumar o cabelo, me você vai ensinar ele. a fazer Pra mim, entrevista. os meus convidados são os meus patrões. Sim, entendeu? deixa eu só Então, fazer uma sempre pergunta pra ela que você me interrompeu. Vai pentear o Você me cabelo? interrompeu. Vai pentear o Esther, você é professora, você é pesquisadora. O que eu queria entender é o seguinte. Por exemplo, se eu for na rua manifestar, é por alguma coisa, certo? Eu tenho um objetivo. Sim. O anarquista, ele quer o quê? Além de quebrar o patrimônio do capital. O que representa o capital? O McDonald's, um banco, sei lá, um automóvel. O que eles querem? O que essas pessoas querem além de fazer isso? Bom, isso que eu te falava no começo, que mesmo que a base seja anarquista, as motivações deles nesse momento, nesse contexto do Brasil, tem um sentido contextualizado muito claro. Então a ideia deles era, por exemplo, quando eles saíram na Copa, eles saíram muito, né? Eles saíram contra a Copa, porque eles falavam, não faz sentido nenhum um gasto tão brutal como é a Copa do corrupção Mundo, na construção num de país onde estádios. literalmente tem gente que passa fome, por exemplo. E assistiu o jogo Fora do Temer. Brasil e xingaram o 7-1, né? Isso que é muito engraçado. Você sabe disso especificamente por dados Provavelmente. também. Ok, tudo O bem. Brasil para, Então, meu amor. assim, não é que o deles não, porque eles- são poucos, né? Os Black Blocs são poucos, né? A gente tá falando de 70 jovens. Peraí, deixa a professora Sim, falar. claro, Professor, você não pode interromper. verdade. Certo, professora? Pode terminar. Gente, desculpa, professor. Professor, você não pode interromper um Ainda professor. mais em espanhol, É, internacional. Então, verdade. vamos lá. Algumas coisas... Então a motivação era mais no contexto, sabe? Não tanto a questão do anarquismo, mas sim do contexto. Porque eu perguntava isso para eles, gente, vocês são anarquistas, mas por que agora? Porque eles falavam, mas tem muito a ver com o contexto de cada país. Na Europa, por exemplo, você tem Black Bloc que sai às ruas lutando pelo ajuste fiscal e pelas políticas de corte, né? De corte de gasto público. E aqui era o momento para eles, né? O que eles falavam era a questão da Copa, porque eles saem agora pelo Fora Temer, para as escolas, então são aqueles motivos políticos que eles sentem-se identificados para além do anarquismo. É mais essa motivação. E a questão da violência, da polícia, que eles falam. Como que era um pouco a ideia? Nós queremos explicitar como a polícia é violenta, porque a gente que é da quebrada, não tem jornalista na quebrada cobrindo a violência policial. Quando a polícia é violenta no centro e alguém perde o olho pela bala de borracha, etc., aí vai ter muito jornalista cobrindo. Então, esse era um pouco o diálogo com eles, né? Que no centro a violência ela é visível, na periferia ela é invisível. Agora, nesses Mas anos... você acha que a polícia é muito violenta, Esther? Mas não é achismo, são os dados que nós temos. Não, a polícia você brasileira acha? é uma das que mais mata e mais morre do mundo. Não é achismo, é dado, é empírico. Mas você não acha que é um problema educacional? É um problema sistêmico do Brasil, claro, lógico, né? A população Obviamente. é violenta. É uma sociabilidade muito violenta, não é questão policial. Eu li um só. livro Sim. do Thales Guaraci que fala sobre a nossa... de 1500 a 1600. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler esse livro.
E acho que esse livro, ele traz um pouco o que somos hoje. Então é importante, depois eu te passo esse livro para você dar uma lida por que existe essa violência no Brasil. Uma sociabilidade é violenta, um sistema muito violento. O Brasil começou muito violento. A história da exploração dos portugueses com os índios. Os índios eram muito violentos também. Então, o nosso DNA... O ser humano é violento. Não, mas o Brasil especificamente, Emílio... Sem violência. Não, vai ter golpe. Não, mas exatamente... O Brasil começou muito bárbaro. Era muito bárbaro aqui, muita violência. Continua bastante bárbaro aí. E muitos A história da humanidade é violenta. Mas deixa... Então, mas o que eu acho, essa filosofia, que os caras, sei lá se é filosofia, é de você falar o seguinte: a violência é contra o ser humano, não é contra o patrimônio. Esse é que é o negócio que a gente não consegue entender. E você vendo a ação do Black Bloc parece ser muito violento. Por quê? Porque a polícia ataca o cara, joga a bomba nele e ele quebra um patrimônio, ele quebra um banco. É falta de livro pra ele. Não sei o que é. Ele acha que quebrar resolve. O que tá acontecendo? Porque ele vai tomar bala de borracha e tem que tomar bala de borracha. Eles sabem perfeitamente disso. Então pronto. Agora, não sou inocente. Eu queria entender assim, William. Não, só completar aí. E muitos deles, nesse ato de quebrar o patrimônio, é o revide deles. É o revide. Alguns são... alguns que a gente entrevistou eram pessoas negras. E diziam que era o racismo, era a revolta dele contra a polícia. Porque toda vez que ele tá andando sozinho na rua, ele é enquadrado. Isso é verdade. Como a vingança deles contra a polícia. Mas tem que dizer pra eles que quem paga é o pobre, do mesmo jeito. Quando ele quebra um banco... Porque ele é pobre... E o rico paga. Quem paga é o pobre. Porque aquilo vai no preço das coisas. Não, velho. Como assim? Como assim? Vai quebrar o Bradesco? O que vai aumentar a taxa? O Bradesco vai repassar pra quem? O cliente mais pobre, na tarifa, porque é o custo, gente. Olha, o rico sempre vai... Não vai falar nada. Deixa eu só falar um dado. Paulinho vai fazer. Eu já vi gente quebrando banco na minha rua de madrugada e eram todos mauricinhos ou tatuados muito bêbados quebrando ali a porta do Brasil. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Calma. Ele é chapado. Ele tá bêbado mesmo. Pois não. Bom, William, Esther, obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada a Enfim, vocês. Ela faz um programa paralelo. Eu queria entender... Uma lady, né? Eu queria entender como... Obrigado. As ladies se reconhecem. Eu queria entender como em 2013 que surgiu a ideia do livro, foi isso? Sim. E como vocês se conheceram e como vocês entraram dentro do movimento? Porque imagino que seja meio difícil, principalmente com a gente... já contou. Okay. Você não estava ouvindo o programa? Vovó Alzheimer. Ana Maria Bochada. Tá com Alzheimer, desculpa. Ela tá com Alzheimer. Ela tá com Alzheimer. Eu vou tocar uma música. Ela tá com Alzheimer. O remedinho a gente vai trazer daqui a pouco. Pega lá o remédio da sua mãe. Nós vamos pegar, da minha mãe tá um bonito, velho. E dá pra A caixa é uns 800 pau. Muito bem, eu vou tocar uma música. Nós vamos organizar aqui o negócio pra gente poder entender o livro. Turma tá pra nervosa. você que tem curiosidade. Eu fiquei muito curioso. Eu quero ler esse livro. Só tem uma cópia. Tá aqui, ó. Chama-se Os Mascarados. Vamos comprar na loja. A verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc, porque a gente tem muita curiosidade de saber quem são essas pessoas. Exatamente, o que eles querem. É isso. Onde eles vivem, Calma, calma, Daqui a Hoje no pouquinho Globo a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e acabou de chegar aqui na Pan a pizza favorita do Pânico. Pizza Hut com a deliciosa massa Pan. Beleza, porque tá rolando a promoção Pan de cada dia, Emílio. Segunda a Vagnão. sexta, o Vagnão tá aí. Vagnão tá aqui, obrigado, Vagnão. Olha que beleza. Eita. De segunda a sexta, uma delícia Hut com um preço bem camarada. E hoje, quarta, é dia da irresistível pizza de pepperoni. Opa! Uma generosa camada de mussarela e muito pepperoni, Emílio. É a promoção Pan de cada dia da Pizza Hut. Aproveite. Só Pizza Hut é Pizza Hut, senhoras e senhores. Muito bem. E nós estamos aqui hoje conversando com convidados de altíssima categoria, o William Novaes, jornalista, e a Esther Solano, pesquisadora da Unifesp. Eles escreveram um livro chamado Mascarados, que é a história dos Black Bloc. Exatamente. E tá causando muita polêmica. Por quê? Porque a gente não consegue entender esse fenômeno. Uns dizem, não, esses caras são do PSOL. Os caras do PSOL falam, não, esses caras são dos coxinha. São do Eles PT. vêm aqui.
e a gente não consegue entender essa história. Eles foram às ruas, fizeram uma pesquisa de 2 anos e escreveram esse livro que está à venda em todo o Brasil e você pode comprar se quiser entender um pouquinho desse universo dos Black Bloc. A gente está aqui também tentando entender, porém muita gente, né, os ouvintes falam, não, são vagabundos, eles são vagabundos, polícia tem que matar mesmo porque eles são os vagabundos, porque a gente não consegue entender o fenômeno. Vocês têm perguntas ou não? Eu tenho. Eu tenho uma que eu fiz fora do ar, mas é importante. Tô tentando 2 horas. A média de idade deles, rapidinho. Jovens, bastante jovens. Acho que nós entrevistamos... De 16 a 24, É. com alguns casos acima de 30, pouquíssimos, assim. E Na eles média. são universitários? Maioria universitário ProUni. E nesses 2 anos? Sim. Aquelas Fies. particulares, Anhanguera, etc., né? Poucos das federais, né? Não tantos das federais. E nesses 2 anos de pesquisa, vocês se identificaram com algum deles? Como assim? Se identificaram, acharam vocês... Se parecia a vocês? Não, se identificaram com o que eles pensam. Com a causa. Com a causa. Bom, eu com a causa não me identifico, mas eu consigo entender o que eles falam, mas eu consigo entender o que muita gente fala, né? Tá. O papel um pouco do pesquisador também, você conseguir enxergar a mensagem que é passada, né? Mas identificação, eu pessoalmente falo com Sim, pessoalmente, com a tática Black Bloc, não. Tá, qual é a ligação deles com diretórios acadêmicos, com movimentos de esquerda dentro das faculdades e com mídia ninja? Com o movimento de esquerda dentro da faculdade é zero. Cravo com a mídia ninja. Com a mídia ninja, eles não têm envolvimento. A mídia ninja cobriu os protestos. Eles até... Que as fotos foram cedidas por vários fotógrafos da mídia ninja. É Identificar, eu até consigo ter um pouco dessa raiva que eles têm desses viés da periferia, que eu nasci aqui na periferia de São Paulo, aqui na Zona Norte, no Jaraguá. E aí consegui estudar, eu consigo entender um pouco essa raiva deles da PM. Porque a PM, para quem mora na quebrada, na periferia, eles chegam esculachando geral. E muito dele tem relatos de tomar porrada, de tomar spray na cara, de ser torturado dentro da quebrada dele, dentro no boteco. Porque ele tá no boteco. Essa é a PM que atua na periferia de São Paulo. Eu também consigo... vim da periferia. Okay. Eu também perdi metade do time de futebol com que eu jogava, meus amigos, já vi amigo meu morrendo, peraí. Eu já vi e gente... não tenho a mesma posição em relação a você, em relação à polícia. Ainda okay? bem que tem diferença, né? Entendeu? Então aqui pra pensar igual. Pra mim não é policial, pra mim é um problema educacional. Sim. Um problema de escola, um problema das pessoas que ocupam escolas, sabe, pra quebrar, pra badernar, poderiam ajudar a escola. Você já foi nas escolas ocupadas? Peraí, você já foi nas escolas ocupadas para ver se eles quebram? Não. Mas você já foi? Acho um lixo. Mas sabe você por quê? já foi, falou com eles? Escola pra mim é o seguinte, querida, é pra estudar. Aqueles que estão perdendo... Você sabe por que Só um minutinho, deixa eu falar, depois você fala. Cidade. A escola ocupada, pra mim, meu querido, se pegasse o tempo e a energia pra fazer aquilo, em ajudar a orientar o pai e a mãe, a reunir forças pra realmente educar, beleza, conte comigo. Agora, pra fazer baderna, não conte. Você já viu nas escolas ocupadas as aulas dele sobre feminismo? Você já viu isso? Os pais indo para as escolas? Pensamentos de esquerda, meu amor. Eu já dei aula em escolas ocupadas, por sobre exemplo. ideologia. Acredito, ideologia. MST vai dar aula de... Sim, eu dei aula. Eu acho que falta o Bolsonaro. Bolsonaro que seria que dá aula pra você. Ideologia, eu tô fora. Ideologia, eu tô fora, querido. Mas você tá mostrando o tempo da ideologia? Você não faz jornalismo, faz ideologia? Não é jornalismo. Você faz uma pregação, é maluca, Não faço cara. pregação, Você faz pregação sim, eu faço a ordem, meu amigo. Que ordem? É ordem Bolsonaro. Ordem é o seguinte, é o você tem que Bolsonaro, acordar, trabalhar. Não sou Bolsonaro, não. Você é o quê, então? Você é doido. Eu sou o Marvel. Eu sou doido? Você que é um lixo, faz livro sobre Black Bloc, lixo, cara. Lixo o quê? Lixo o seu trabalho. Seu lixo. otário. Otário babaca. Cusão é você. Vai, cuzão. Peraí. Calma aí. Peraí. É o convidado. Você acha que tem um prego aqui? Você respeita eu. Fazer ideologia, ocupação. Ah, ideologia. Tô de vagabundo. Perna, vai, eu ponho. Carioca, não. Trouxa. Trouxa é você, ô palhaço. Você é trouxa. Palhaço. Carioca, por favor. Peraí, Carioca, calma aí, meu. Não. Por favor. Carioca, Eu tô calmo, cara. Patético Eu venho. isso. É que eles doem. É porque dói, porque tomaram uma lavada. É o seguinte, amigo. Eu vou te explicar Vai, uma coisa. ô maluco, doido, velho. Maluco é você que faz um livro de Black Bloc, se mata, brother. Mano, calma aí. Não é isso. O assunto não é esse. Ele é ideológico, rapaz. Isso aqui é viés ideológico aqui dentro, hein, Carioca, mas isso aí. Ela vai dar aula pra por escola favor. ocupada. Me Carioca, desculpa, mas se um querida. cara faz um Vai dar aula pra criança carente. Carioca, se um cara faz um livro sobre o nazismo, é que ele é Eu dou nazista. aula pra criança carente na favela de Heliópolis, meu irmão. Eu faço isso lá, trouxa.
Sabe qual é o problema? Acho que é muito simbólico do que o Brasil está vivendo. Um momento histérico político que ninguém consegue dialogar. E quando nós tentamos justamente levar dados para qualificar o debate, nós recebemos... Peço desculpas pela minha exaltação. Não, peraí. Desculpa não a ele, tá? Peço desculpa ao... Mas assim nós só simplesmente empobrecemos o debate. Né? Exatamente esse é o ponto que nós chegamos. Tá todo mundo contaminado com esse negócio de esquerda, direita, esse momento que a gente tá vivendo no Brasil. O Carioca é um cara muito legal, o Carioca se envolveu nesse negócio, eu entendo o Carioca também. Ele é um cara bacana, peço desculpa também pra vocês. O que eu quero entender é exatamente isso que a gente não tá entendendo sobre esse fenômeno. Você mesmo tava dizendo, Esther, que onde você vai, surge essa discussão. É aquilo que eu comecei a dizer aqui. O cara fala, não, esses caras são do PSOL, esses caras são de esquerda. E esses caras não têm envolvimento político nenhum. É uma forma... Partidário, não tem movimento partidário nenhum. E é uma forma de se manifestar. É uma tática. Sim, o Black Bloc é uma tática que eles usam. Perfeito. Agora, eles não ficam, assim... Como é que eu vou dizer? Como já surgiu aqui esse pensamento, não, esses caras são de esquerda. Eles não ficam preocupados com isso? Não, muito. E nós recolhemos no livro, tem até um capítulo das autocríticas que eles faziam. Eu peguei muitas discussões deles sobre como que estavam fazendo, o que estava sendo passado, qual era a mensagem que a população estava entendendo. Teve muito momento de crítica entre eles, né? Porque, enfim, é uma coisa também muito nova para muitos deles, eles não sabiam também muitas vezes como construir, então teve muita crítica, também autocrítica. Dentro deles mesmo. Exatamente. Em vários momentos eles se sentiam meio que usados pela esquerda e odiavam isso entre eles. E pela imprensa, né? Também tem uma relação difícil com a imprensa. Tarjava ele como de esquerda. Rotulou, exatamente. William, aproveitando, por exemplo, né? Acho que... Então, mas você... Só para poder entender esse papo que surgiu aqui. Você acha que é a imprensa mesmo que colocou eles de esquerda por não conhecer, por ver o cara ali quebrando o negócio, com aquelas bandeiras vermelhas mesmo, falou, não, esses caras são de esquerda? Não de esquerda. A imprensa rotulou muito como vândalos, baderneiros, terroristas. Essa era um pouco a ideia, né? O rótulo, né? Isso. A palavra. E isso não é sinônimo de esquerda, né? Do quê? Vândalo, terrorista, isso. Não é sinônimo, mas como surgiu naquele momento... Dentro de manifestação... Então, surgiu no momento que o Brasil estava vivendo lá, com o PT, aquela história toda. Não, esse cara é de esquerda, esse cara é de direita. Você é coxinha, você é mortadela. Esse é que é o papo surgiu aí. Então, você tem um pensamento... por exemplo, eu acho legal ciclofaixa. Eu acho bacana ter ciclofaixa. O cara fala, você é petista, você é um merda. Você é petista, você é do Haddad. Porra, só porque eu gosto da ciclofaixa, eu não posso gostar da ciclofaixa. É isso. Porque eu acho bacana a ciclofaixa, eu tenho que ser... E isso é o que o livro tenta desconstruir, né? Exatamente isso que a gente está tentando levar aqui, mas não adianta... Mas como você viu, é quase impossível, né? Mas não adianta... Como vocês se sentem quando vocês não conseguem desconstruir isso? Eu sinceramente sinto muita tristeza, primeiro porque é uma pesquisa muito séria, com muita dedicação, até pessoal, porque foi muito tempo dedicado. Então acho que toda a pesquisa feita com seriedade merece minimamente o respeito. Eu acho que isso é fundamental. E depois a minha maior tristeza é pela sociedade brasileira, que não consegue ter um debate minimamente qualificado e que não consegue ter acesso a dados porque ela fica empobrecida por um debate, como nós temos aqui o exemplo do Carioca, por algumas vezes um tipo de jornalismo que muitas vezes cai justamente no xingamento e não no debate. É uma pequenez. Mas quem me xingou foi ele primeiro. Ok. Para, Cari. Ei, você dá aula em escola ocupada, Cari. Você faz proselitismo político. Gente, Cari, peraí. Eu faço proselitismo. Cara, é que é tão medíocre que é difícil de responder. Medíocre o quê? Você. Os seus argumentos, não você. Os meus argumentos? Sim, cara. Eu faço proselitismo. Quando eu falo que escola ocupada pra mim é outra coisa. Cara. Dá licença, falando com ela, falando com você não. Olha só. Dá licença o quê? Olha só. Proselitismo político, porque eu acredito. Você tem que respeitar a minha opinião. Vocês não estão respeitando a minha opinião. Eu tô contestando. Não xingamento. Não. Quem me xingou primeiro foi ele. Tô falando comigo Quer agora, pegar a gravação? Tá falando comigo? Não, com você eu não vou xingar. Eu porque não você... respeito os seus insultos, respeito a sua opinião. Não, ok. Então, mas ele respondeu as minhas opiniões com insultos. Tá falando comigo agora? Não. Então, peraí. Aí, tá vendo? Você tá com deboche. Não, tá falando tá com comigo. deboche. Ele quer provocar. Não. Muito pelo contrário. Eu discordo
discordar. Vamos discordar Só em que- base a dados e argumentos. Não. Vamos. Espera aí. Porra, se for em dados e argumentos, você tá ferrada. Olha Eu tô só. ferrada? Eu, pesquisadora, tô ferrada em base a argumentos contra você? Não. Vamos pesquisar em Não, argumentos? pela sua Você ideologia. Tá ferrado? Porque você tá aqui fazendo proselitismo. Qual é a minha ideologia? Você Eu conhece sei, qual é a minha eu ideologia? sei, não precisa me dizer. Esther, é? Esther, Sério? você bota um livro na Eu tenho uma frente. pergunta pra você. favor. Você estava preparada pra esse tipo de... Quando você estava escrevendo um livro, você estava preparada pra esse tipo de problemas de entendimento com o seu livro? Você já estava preparada pra esse tipo de polêmica, de bafafá? Não, na Não, verdade você não não. esperava Eu esperava isso? mais Quando você- respeito, eu esperava um pouco mais de seriedade de parte de muita gente. William, Isso é verdade. Em algum momento, quando você estava com esses rapazes fazendo a pesquisa, você sentiu algum tipo de medo, algum tipo de reação agressiva da parte deles? Jamais. Não? Sempre William, eu queria te Jamais. fazer uma pergunta. Porque eu me colocava de uma forma também como pesquisadora, tentando entender. Eu nunca julguei nada também. Eu Então acho que você a minha foi postura também imparcial foi o tempo importante. todo durante a Eu pesquisa. sempre tentava, Entendi. sempre tentava. William, queria te fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, eu tenho um posicionamento mais de direita. Enfim. Mais? Porra. Enfim. Bolsomito 2018. Você é um Ferreira e um Rocher, filha. Mas eu super tento respeitar as opiniões. Né? Eu acho que cada um acredita naquilo que, enfim, que faz parte da cultura. Você, como socióloga, pode explicar muito Legítimo. melhor. Mas eu acho que a gente vive um momento que é muito assim, se você é palmeirense, eu sou corintiano, a gente não pode ser amigo e vamos se matar. Que é basicamente, por exemplo, o Jô Soares, acho que ele tem uma posição bem diferente da do Carioca. E os dois, na verdade, agiram praticamente da mesma forma. Eu sei que o Cari pediu desculpa, o Jô também parece que ligou pra vocês pedindo desculpa. Mas sempre a posteriori, né? Aí eu queria entender se não é um momento muito delicado desse ódio exacerbado das duas partes. Sim, porque ou sim. você é de uma ou você é de outra e nós não podemos ser amigos. E isso você encontra esse momento delicado até em grupo de WhatsApp de família. Sim. Até nos black blocs você Sim. encontra um movimento delicado. Você encontra até... Muito delicado. Meu, sem ironias. Sabe qual é o problema? Que nós não conseguimos dialogar. Nós Não dá queremos pra dialogar. aniquilar Ele o tá outro falando uma coisa, aí começa isso, ele quer provocar, você gosta, né, cara? Você gosta. Mas é uma provocação muito mal construída, né? Não é? Como se ela fosse. E a torcida se mata. Então acho que a Óbvio gente, que sim. também como formador de opinião, né, Emílio? Cabe Mas é exatamente isso, porque você já tem pré-estabelecido, o Carioca já pré-estabeleceu que esses caras são do PSOL, que esses caras são de esquerda, que vocês são de esquerda e que vocês têm esse pensamento. Já está pré-estabelecido na Mas cabeça. isso atrasa tanto o debate, Exatamente. empobrece tanto. A gente não avança em nada, né? E o que a gente quer descobrir aqui, que é exatamente o que é que porra é o Black Bloc, que desde que vocês foram no Jô Soares, eu falei, puta, eu vou levar no pânico e a gente vai tentar entender, porque aqui a gente tem mais tempo pra falar. Não. Vira o quê? Vira Confusão. Vira confusão. Vira o Vira o o O bomba William e estava tem receoso de vir com medo que acontecesse exatamente a mesma coisa. Agora me fala uma coisa. Esse nome, Black Bloc, da onde veio isso? Justamente do movimento dos anos 80 na Sim, Alemanha. mas o eu que te falei. significa? Quem que deu esse nome? Vocês foram a fundo? Quem que não, deu exatamente, não sabe. sei. Não tem como. Mas é um pouco... Não, mas a ideia é clara. A ideia do preto, porque eles levam máscara e vão de preto, não só uma questão de proteção para a polícia, mas também eles falam a ideia que todos nós formamos um bloco único e a gente não tem uma identidade individual. Então, aquela ideia de que eu coloco minha máscara, eu deixo de ser um indivíduo para representar uma causa, grupo. etc. Não, mas uma forma de protesto, mais do que um grupo. Então, perder a individualidade de alguma forma, né? Entendi. Tentar ficar anônimo no meio da massa. Eu queria saber uma Entendi. coisa, viu o debate acalorado de vocês aqui, eu sou do Itaim, então não vou entrar Não, nessa não foi um treta. debate, foi um movimento black bloc. vocês estão brigando. Quase, né, cara? Ô, Vai lá, William, Rabin. o William tem uma cara de cara que já sofreu aí, eu não sei se foi no meio desse movimento, ou foi na infância, eu queria saber se vocês chegaram a tomar umas pedradas, uns tiros, umas cotoveladas, o que rolou aí? Então, cara, rolou, foi bem tensa a manifestação. As manifestações, cara, que você ouvir uma bala de borracha passar 1 centímetro do teu ouvido, meu irmão, você trava. É tenso mesmo. Você trava e você corre, você pula muro, correndo dos dois lados. É pedrada de um lado, é bomba do outro, é isso. Você vê a pessoa se ferindo, cara. O que faz o arregaço que faz um tiro de borracha, cara? Uma bomba, o estilhaço de uma bomba numa perna de uma pessoa, de um jovem, cara, você fica chocado, mas tem que estar ali para acompanhar. Eu tenho que estar ali para cobrir, para saber, na hora de retratar isso, fazer a coisa mais perto possível do que aconteceu. Para não ter uma visão de dentro, de cima de um ambiente fechado com ar-condicionado. Porque o texto sai muito melhor de quem está perto, não tem jeito. Cara. Mas foi muito perigoso mesmo, dava medo. Minha mãe, que
tava viva na época, cagava, ficava se borrando de medo. Ela viu um cara de camisa listrada sendo preso, chorou, ficou chorando a tarde toda. Com uma manifestação, o negócio sempre tem aquela tensão, né? Sim. Agora, eu não entendi direito, porque surgiu esse papo mais acalorado. A primeira pergunta que o Carioca fez foi a seguinte: por que os Black Blocs não tiveram nas manifestações pró-impeachment? Aí você respondeu. Porque a pauta não tinha nada a ver com a perspectiva ideológica deles. Eles simplesmente não aceitavam, como muitos brasileiros não aceitam, eles não aceitavam esse tipo de pauta, então não colaram nas manifestações. É difícil você... É difícil Mas entender. veja bem a perspectiva. É difícil entender. É uma manifestação... Por que não? Por que nessa Porque não não? aceitavam essa pauta. Não fazia parte da ideologia Sim, deles. eles se identificam mais como de esquerda, eles não aceitam para um impeachment que foi legítimo para muitos brasileiros, eles consideram isso. E depois é difícil, vou te falar uma coisa, a relação com a polícia é muito complicada para eles. E nós estamos falando aqui que são garotos, muitos de periferia, que têm uma relação cotidiana difícil com a polícia. Você ir numa manifestação que tira selfie com um policial da Força Tática... Não entra na cabeça dele. É muito complicado, né? É complicado. São dinâmicas totalmente diferentes. São grupos sociais muito diferentes. Então, mas o grupo, sei como é que chama, Black Bloc, eles são favoráveis ao impeachment? Não, a grande maioria não. A grande maioria? Sem ser petistas, nem muito menos, porque eu converso muito hoje em dia, inclusive, com alguns deles, e eles são absolutamente contrários à política que o PT fez nos últimos anos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O movimento contra a Copa, né? Era contra o PT, o PT governava. O governo Dilma foi muito repressivo com as manifestações, inclusive. Aprovou né? a lei do terrorismo, né? Né? O governo Dilma. Que é como muita gente, né? Que não era a favor desse petismo que estava aí colocado, mas tampouco éramos a favor do impeachment. Você acha que os Black Blocs foram o único grupo identificável perto daquela galera que aproveitava a manifestação pra fazer saque e tal? Sabe, porque os caras roubavam umas TV, o caramba. Assaltavam Então, na própria manifestação. O único grupo que tava parado fazendo algo contra a lei eram os Black Blocs, assim, que eram identificáveis. Você acha que foi generalizado isso? Tipo, esses mesmos caras viraram saqueadores, viraram os caras que promoviam a treta? Mas entendeu? você fala assim, os Black Bloc, eles promoviam a treta? Não. Se vocês acham que isso foi generalizado. Porque o que a gente via na manifestação? Eu, do ar-condicionado da minha casa, comendo uma pizza, minha filha, minha esposa maravilhosa, falou, olha só esses baderneiros, né? Então você via a manifestação, você via gente roubando TV, Casas Bahia, o gerente careca lá, chorando pra cacete. E você via gente quebrando as coisas e o único grupo que tava parado eram os Black Blocs, assim, que estavam lá. Você acha que houve uma generalização de falar esses caras são simplesmente vândalos? Da imprensa. Da sociedade de forma geral. Com certeza. É um fenômeno muito difícil de entender, eu compreendo perfeitamente. É complicado você entender, até porque tem esse componente do medo também, inclusive, né? Sim. Mas essa é justamente a ideia do livro. Claro que é difícil de entender, então vamos parar com um pouco de calma e vamos tentar entender. E o que vocês entenderam que é construtivo dos Black Blocs? O que vocês identificaram? Falaram, não, isso é uma coisa bacana. Qual que é a causa legal do Black Bloc? Sabe uma coisa que para mim, com todas as minhas críticas, acho que ficou para mim, como na minha experiência pessoal, é o debate sobre de que violência estamos falando. Porque durante a Copa, eu recebi literalmente ligações de jornalistas do mundo inteiro. Falavam para mim, mas que país violento, esses Black Blocs, manifestações. E eu falava com os jornalistas, vocês querem falar de violência? Então vamos falar dos 50.000 homicídios por ano, dos 50.000 estupros, das casas sem esgoto, do ladrão da merenda, da corrupção. Vocês querem falar de violência? Você tá falando só da merenda e do ladrão da Odebrecht. Eu posso conseguir. E o Lula? O que você acha do Lula? O que do Odebrecht? Óbvio que também, né? Claro, lógico, né? Só pra saber que você sem dúvida nenhuma. É que você bate na mesma tecla sempre, a gente começa a perceber o seu viés político. Eu falei do esgoto. O PT ficou no governo tantos anos, é culpa do PT, né? Se não tem esgoto em muitas casas, né? Não pode É bastante óbvio também isso, só pra saber. Então acho que para mim ficou muito... Essa hipocrisia da violência. Como muita gente fica apavorada pelos Black Bloc e não se mexe quando nós temos 50.000 homicídios por ano, né? E no dia da Copa, do dia 14 de agosto, quando foi o primeiro jogo que teve uma grande manifestação dos Black Blocs aqui no Tatuapé, tava a imprensa do mundo inteiro cobrindo. A manifestação durou 12 segundos. A PM jogou 50 bombas em cima de todo mundo. Essa foi a imagem que passou. Não houve nada, houve uma explosão, o Brasil foi taxado de violento. É inacreditável que a ordem do governador, do secretário de segurança, de fazer isso no meio de todo mundo. Mas William, é porque é difícil, eu acho que é muito difícil você entender
você defender o cara que quebra alguma coisa. Sim, mas não. Porque a gente aprendeu. Não, mas essa manifestação ela não começou. Deu 10 horas, ela não houve, deu 12 segundos. Então, o mundo inteiro estava olhando também a abertura da Copa, né? Essa que é inacreditável isso. Não teve manifestação. Mas qual é um pouco, eu falo dessa hipocrisia social, porque claro que é difícil você defender alguém que quebra uma loja. Você também não tem por que defender isso, né? Mas a população inteira ficou estarrecida por esse fenômeno Black Bloc. Eu não vejo o mesmo estarrecimento quando nós vemos que a cada ano a gente tem 50.000 homicídios por ano e 50.000 estupros notificados, que são muitos mais. Mas eles são casos à parte. São casos à parte. Quando você vê um grupo totalmente uniformizado, te dá medo. Mas vamos então nos estarrecer também pela violência estrutural que tem o Brasil, não falar tanto de vândalos, de baderneiros. Vamos ter uma... Enfim, não ser tão hipócritas com a violência, né? Então, mas esse é que é o problema, porque se eles quiserem mostrar esse ponto que você tocou, que é o quê? A desigualdade que a gente tem, que o Brasil é um país que não tem esgoto, 100 milhões não tem esgoto, que é violento e tal... Fica ao contrário, fica parecendo que esses caras são do PSOL, Eles generalizam. Isso que o Carioca fala. Mas por isso, vocês estão aqui com viés político. Por isso que tem muita crítica entre eles, por isso que tem crítica também entre eles. Então, a mensagem deles não tá passando. Obviamente que a mensagem deles... E eles ganharam muita imagem, ganharam muito volume, assim, exposição, apesar de ser um grupo minúsculo perante uma sociedade. 70, né? 70. Só tem em São Paulo. Então, mas é uma exposição... No Rio, que o Emílio falou, no final das contas... É uma grande exposição. Que é negativa, porque eles acabam tendo culpa de outras coisas que nem são deles. Totalmente. Só uma coisa, você colocou às vezes o argumento de tem muito mais violência no Brasil do que a violência da manifestação. Mas também é um argumento que não cabe. Não, mas não é um argumento. É a ideia de você explicitar que uma boa parte da sociedade brasileira fica estarrecida por bancos quebrados e não mexe um dedo quando tem gente na periferia morrendo a milhões. Perfeito. Eu acho que é aí o ponto, né? Entendi. Mas tem uma parte do livro que fala justamente disso, da autocrítica que eles faziam porque a mensagem não estava passando. Mas, Esther, só um momentinho. A violência concentrada em um só ato, ela chama muito mais atenção do que a violência dispersa. Isso que não deveria, né? Nós falamos no livro, tem uma violência visível e outra invisível. A invisível não passa pela atenção de ninguém. Nós deveríamos pensar nisso, né? Mas, mais uma vez eu digo, eu acredito que educação é fundamental. Nós, no Brasil, temos uma educação muito ruim, entendeu? Muito ruim. Hoje em dia, pouca gente quer ser professor pelos baixos salários. Agora, eu acho que, na minha opinião, ao invés de ocupar escolas para simplesmente ocupar para chamar atenção, deveríamos convocar as pessoas que moram próximo, tentar fazer um pouco melhor, envolver os pais que são crianças que têm famílias tão desestruturadas. Então, acho que se fizessem movimentos positivistas em relação a quem é psicólogo aqui ajudar aquela comunidade a fazer com que aquela escola funcione melhor, eu acho que seria um movimento mais bacana do que simplesmente ocupar e impedindo que as outras pessoas tenham aula, como uma forma de manifesto. Isso é uma posição pessoal. Ô, Carioca, mas isso aí, isso é tudo bem. E existe isso, porque até o Mário Sérgio Cortella... Você tá otimista. Não é otimista, eu acho que é a maneira correta. Eu acho que isso entendeu? aqui... Cada qual escolhe a sua, né? Mas deixa eu falar, nas escolas ocupadas, eu te falo porque eu tenho contato e tenho colegas que pesquisam isso de uma forma cotidiana nas escolas. Nas escolas ocupadas tem muito movimento de diálogo com os pais, com a comunidade. Eles tem muitas tentam escolas atrair que convidam os pais e a comunidade para dentro, para pensar sobre outro tipo de educação. Então, acho que também tem aí um paradigma que nós temos que desconstruir sobre o que significa escola ocupada, porque tem um movimento também que não é tão simples assim, como vai entrar na escola e pronto. Né? E a proposta da escola ocupada que não tem nada a ver com Black Bloc. Não temos esse problema. Eu não consigo entender. Por exemplo, o FIES ontem, o que as esquerdas fizeram ontem no Brasil é uma palhaçada. Você viu o FIES ontem, Emílio? Não, eu sei, Carioca. É que nós estamos desvirtuando as Não, mas é que é importante para entender o outro debate. Não, isso aqui, deixa eu falar. A gente não vai resolver o Brasil. Peraí, não é Brasil. Isso aqui é um fenômeno mundial. Esses caras estão na França, esses caras estão nos Estados Unidos, Argentina. Esses caras estão no mundo inteiro. Eu tô querendo entender até agora esta porra deste fenômeno, que desde o Jô Soares, eu assisti o Jô Soares com o mesmo papo, FIES, a Dilma, se é
Fora se é golpe, se não é golpe. Eu quero entender isso e eu vou dar mais um bloco pra poder... Mais uma chance. Mais uma chance. Pode dar mais Emílio, eu vou ali tomar um café. Dar mais um mês. Na programação da Jovem Pan. Já a gente volta. Promoção. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil e agora eu vou falar da promoção que tá dando um monte de carro pro pessoal. Promoção Trident. Abriu, achou, ganhou um carro por dia. É muito, muito fácil de participar. Você vai comprar um pacote de Trident e abrir. Simples assim. Se dentro do pacote tiver o cupom da promoção, o carro já é seu. E ainda dá tempo de ganhar. São 60 carros ao todo. Corre e vai comprar um Trident. Para saber mais é só acessar o site que é www.carronotrident.com.br. Muito bem, nós estamos aqui hoje recebendo o jornalista William Novaes e a Esther Solano. Ela é pesquisadora, socióloga e professora da Unifesp e o William é jornalista e eles são autores aqui desse livro. Chama-se Mascarados, a verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc. E eu tava vendo aqui... E é exatamente isso que todos os ouvintes, que a gente tá na transmissão aqui do live, do YouTube, é justamente isso que eles falam. O que acabou ficando, né, dos Black Bloc? Desocupados, filhinhos de papai, bandidos. Esses e outros adjetivos menos elegantes tiveram na ponta da língua de muita gente para definir os adeptos da tática Black Bloc, que a partir de junho de 2013 invadiram as ruas com suas manifestações violentas. Quer dizer, esse é um grupo, né? Podemos chamar uma organização ou não? Não. É uma tática. Uma tática que surgiu no final dos anos 80 na Alemanha e depois, hoje ela está no mundo inteiro e esses caras, eles têm uma filosofia, é uma maneira de se manifestar muito peculiar, que é destruir o patrimônio que representa o capitalismo. Ou seja, o que representa? Sei lá, um McDonald's. É um símbolo forte, um banco. Um banco representa a força do capitalismo e eles vão lá e destroem aquilo para mostrar a causa deles. E chamar a atenção para o debate sobre esse tipo de violência. Eles falam que isso não é violência porque na cabeça de um Black Bloc, a violência sempre é do ser humano. Ou seja, eles acham a polícia violenta porque a polícia atinge o cara que está na passeata. Eles dizem que, por exemplo, você destruir uma cadeira não é uma violência. Você não pode considerar uma violência você destruir algo que não seja humano. É mais ou menos isso, eu já posso entrar nessa turma. Eles são contra o sistema, né? Contra o sistema. Na verdade não é assim, destruir uma cadeira não é violento. O que eles falam é o seguinte, destruir uma cadeira, quando você passa uma mensagem que você quer passar, aí que não está a violência. Quebrar uma vidraça do Banco do Brasil. O que eles querem passar? A ideia de que não é ele que é o vândalo, o Black Bloc que está jogando uma pedra. O vândalo, o Banco do Brasil, que tem uma taxa de juros absolutamente violenta, né? Sim. Essa é um pouco a ideia. E dentro de um contexto de manifestação, não quebrar um banco às 4 horas da manhã. Bêbado descendo a Augusta. Então. Sim, e sempre numa manifestação que eles consideram justa. Exato. Por exemplo, eles se identificam. Por exemplo, na manifestação do impeachment, eles não queriam aquilo. Não queriam. Na manifestação dos 30 centavos do ônibus, eles foram porque eles consideravam aquela manifestação justa. Exato. No Fora Temer, eles consideravam justa. Na Copa do Mundo... Depende. A que foi organizada pelos partidos políticos, eles não apareceram. Entendi. É que não é só a pauta e também o formato da manifestação. Quem convoca é um partido, eles não vão colar se é um partido quem convoca. São apartidários. Sim. São anarquistas. Super críticos. São anarquistas. Sim. Emílio, notícia de última hora aqui, plantão Manteiga. O quê? Acabei de ler que o Eduardo Cunha acabou de ser preso. Eduardo Cunha? Não acredito. Jesus! Falando em violência, né? Isso aí, um cara extremamente violento, né? Falta o Lula, falta o Freixo, falta um monte de gente. É igualzinho a violência do Eduardo Cunha que é do Freixo, né? Nesse patamar. Freixista? Sabia, novidade. E se eu fosse algum Querida, problema? olha só, deixa eu falar uma coisa. Ai, carioca! Carioca, por favor, só nesse bloco! Não, nesse bloquinho. Carioca, vai. Porque ela só tem um lado, né, gente? É complicado. E depois fala que é imparcial. Não é. Não é. Desculpa. Eu tenho o meu lado como indivíduo, não como pesquisador. Realmente você não entendeu isso? Essa limitação? Não é limitação. Você faz programa
proselitismo político dentro de faculdade. Você pega alunos, crianças, para fazer diretório de partido. Ele te convida a vir às minhas aulas, está convidado a vir às minhas aulas, quando você quiser, só para falar com propriedade. Você e uma galera e outra faz coisa. isso. A minha galerinha é trotskista, marxista, que fumamos maconha na universidade, é essa galera, né? Ô, Emílio, outra coisa. Ok. O livro já foi usado também em 3 teses de mestrado e doutorado. E já. continua sendo, porque é base de pesquisa, né? Continuará sendo. Sim, porque é um É o assunto... único que existe. É sobre comportamento humano, antes de tudo, sim, né? sim, É fenômeno antropológico. social. É um fenômeno social. É um fenômeno Literalmente. social. É um Exato. fenômeno social. E eu acho que tudo você tem que se aprofundar para você poder entender as Isso. coisas, E né? emitir Senão... uma opinião minimamente qualificada, né? Antes de tudo, ela é pesquisadora, né? É isso que esse é o seu trabalho. Claro, é meu trabalho. O que eu penso como indivíduo, claro que eu tenho a minha opinião como indivíduo, mas a quem que importa isso com a minha opinião como indivíduo? Acho que o mais relevante que eu tenho a oferecer é a minha pesquisa, né? Claro, lógico, sem dúvida nenhuma. Então, mas você é meio canhota. Você é meio rivelino. Pá! Ou bate com a... Não, obviamente quando eu sou Quando você- confrontada... Não, ela tem as duas pernas esquerdas. Não, sim, né? quando você é Esther, você tem um pensamento. Você tem um pensamento meio mais para a esquerda. Sim, Tem sim, esse sem pensamento. dúvida nenhuma. Claro, sim, claro. claro. Sim. Entendi. Mas quer dizer, não Sim. quer dizer que porque Mas você isso não tem... empanha a minha pesquisa, porque, repito, eu estou pesquisando agora as pessoas que foram na manifestação lutar pelo impeachment. Nada impede que eu não concordo com elas, nada impede que eu vá lá e tente entender. Porque eu acho que temos que tentar entender também os outros lados que não concordam conosco. É fundamental isso. Né? Claro. Qual o próximo movimento que vocês têm interesse para um livro, para uma pesquisa? Sabe o que eu quero fazer agora com uma colega também? Estudar os grupos dos mais ricos da população. Então, João para Dória, ver- vocês querem ir isso. nessa... Eu acho que é um momento importante, porque o João Dória agora entrou na política, ele representa esse tipo de grupos, e eu também queria entender também E o impacto que isso vai causar na o impacto sociedade, que né? isso vai causar. Exato. A gente tá fazendo a apuração do livro chamado Todos os Erros da Presidente. Contar todos os erros da Dilma, como política mesmo. Chama o Carioca. Vou chamar o Carioca. Dá uma Bíblia, irmão. Carioca tá muito informado. Você faz mais que a Bíblia. Só que não. A Bíblia vai ser fina. O viés do livro é junto com o Palmério Dória, um outro escritor, um grande escritor aí, ouvindo a esquerda. Como é que é? Ouvindo a crítica partindo da esquerda. Eu vou chamar o Carioca pra você entender. Então, mas isso Dória, aí... Você conhece o Palmeiro Dória das antigas? Sim, parceiro. Escrevia... Realidade, Pasquim. Não, ele escrevia também... Contos eróticos. Isso, Palmeiro Dória. Diretor da Sex e da Interview. Exatamente. Adorava Interview com a Doris Guiz na Ô, Esther, capa. mas você não acha... Você tá há quanto tempo aqui no Brasil? Quase 6 anos. Quase 6 anos. Você é espanhola? Sim. De que lugar? Sangue quente. Perto de Madrid, mas eu morava em Madrid antes de vir pra cá. Ai, delícia. Você sabe, nós europeus, nós gostamos do povo, desse povo exótico. Esse povo é um povo exótico, a gente não... Quem que somos nós europeus? Nós europeus. A gente adora banana. Temos os passaportes da comunidade, bonito e tal. Nós conseguimos entender esse povo exótico, este povo acebolado, que é o brasileiro. Que come bife de fígado. Eu quero saber o seguinte de você. Na Espanha também se come. Nós como europeus, vamos pensar como europeus agora, a gente deixa o povo acebolado, essa turma, o afegão médio e tal, vamos tratar, vamos pensar como europeus. Você não acha que o brasileiro, esse povo que nós gostamos muito, povo exótico, povo festeiro... Bom, no meu caso é meu lar, né? Povo então, festeiro, claro que eu gosto muito. Né? Eu também gosto, mas temos o sangue europeu, graças a Deus. Você não acha... Eu sou espanhola, é meio-meio, viu? Não é muito europeu, não, tá aí no limite. Mas você não acha que o brasileiro, ele tem que querer saber que país ele quer viver? Ele tem que, nesse momento, tentar descobrir qual é o país que ele quer. Esse país que é meio esculhambado, esse país que é meio varziano, ou ele quer realmente ser como nós, europeus, onde temos que realmente ser... Você sabe do que eu tô falando. Eu sei muito. Você sabe eu acho que do eu que sei, eu tô mas falando. enfim, vamos deixar isso Vamos deixar isso pra lá, porque senão vai surgir outra briga. O que você acha da Venezuela? Mas o que tem a ver também isso aí? Não, falei do Brasil. Não, mas eu tô perguntando. Absolutamente contrária ao regime de Maduro. Absolutamente contrária. Você não acha que... Não sei se isso legitima Mas você é a minha amiga pesquisa ou dele. não. Não, brincadeira. Isso aqui. Amiguinha, eu falo com ele o tempo todo, né? A gente fuma junto também, né? Então, porque se você for pensar bem,
A gente precisa querer saber mesmo o que vai ser do Brasil. O que nós vamos... Como é que vai ser? Quem vai cuidar? Todo mundo muito angustiado com por essa exemplo, pergunta. quem vai cuidar dos mais pobres? Quem vai cuidar da população mesmo? O Temer que não vai, né? Vai ser iniciativa privada? Vai Olha ser só, o realmente Temer isso? em 2, 3 meses fez o que a Dilma não fez, o que o PT não fez em 12. Mas eu sou super crítica ao PT e a Dilma, extremamente crítica. Nossa! Mas se você me conhecesse, saberia que eu sou muito crítica, então não tem nada que apoiar, nem o PT nem a Dilma. O que você achou pior, assim, do PT, desse tempo que ele teve lá? Bom, primeiro que o PT se afastou absolutamente da esquerda, o PT não representa mais a esquerda, não representa a periferia, não representa mulheres. O PT, para mim, se acovardou absolutamente contra o movimento conservador e muito regressivo. O PT se alinhou ao poder, se vendeu no poder e, para mim, se perdeu totalmente no caminho. Para mim, não representa nenhuma alternativa de esquerda agora ao PT. Sim, porque se você for ver bem, professora, a esquerda ela é muito ampla. Se você pegar a esquerda, o socialismo, na Suécia ele é um, na França ele é outro. Se você pegar a esquerda americana, ela é diferente. Tem muitas nuances, por exemplo, do cara saber o que é público e o que é privado. Sim. E a gente tá meio que tateando essas coisas, né? O Brasil aqui começou agora nesse evento, né? Todo mundo foi pra rua, desde lá que começou aí, que a gente falou das manifestações, começaram a descobrir, que nós vamos querer o quê desse país? Quem é que vai cuidar do quê? Né? Então tá muito confuso esse negócio. Estamos muito nervosos. Sim. E você... Muito nervosos. Posso fazer uma pergunta depois? Espera, calma, deixa a professora falar, porra. Pois não, pode falar. Passou a palavra ao William. Esse debate. Réplica. Debate Sensual da periferia. Eu gosto. Fala, William, fala. Facadas da vida. Pode falar, William. Então, o que espera do Brasil agora, essa novidade? Todo mundo foi atrás, foi pra rua, os 3 milhões foram pra rua atrás do novo. E esse novo não tá no poder. O que tá no poder hoje são os mesmos do passado. São pessoas indiciadas, ninguém sabe aonde isso vai dar. O que vai isso acontecer? Vai juntar o privado? Vão privatizar tudo? Ou não vão? Ou vai afundar? Ou vai melhorar? Ainda não se sabe, porque todos... o Temer tá citado na Lava Jato, o Serra tá... Sim, tá todo mundo envolvido. Exato. E aí? Esse é o novo? E isso daí foi pra... isso vai mudar o quê? Essa é a dúvida. Mas a gente quer um Messias. Sempre. Esse é o problema. Esse é o problema, porque a gente quer um Messias. Acho que o mundo quer um Messias, né? Você acha que o mundo... O Trump é uma... Falando nesse novo, dessas 3 milhões de pessoas que foram pra rua, eu queria, por exemplo, você falou que esse novo ainda não está no poder, mas eu queria saber o que vocês pensam desses movimentos novos que entraram, como o Nas Ruas, Em Pras Ruas, Rogério Schecker, MBL, né? Por exemplo, a gente teve agora, ainda com uma pequena representação, mas, por exemplo, Fernando Holliday foi eleito, que tem uma série, né? Eu particularmente gosto muito do Kim Kataguiri, tá sempre aqui com a gente, que eles têm um sangue jovem, novo, eles são jovens de idade, mas de ideologia eles estão aliados com os mesmos. Porque na verdade o MBL e o Vem para a Rua foram para a rua lutar contra a corrupção, mas eu não vi eles depois sair contra a corrupção quando os áudios do Sérgio Machado saíram incriminando todo mundo no governo Temer, né? Então eu acho que a utilização partidária para mim foi evidente, né? Então tomara que eles representassem de fato algo novo. A mim me assusta muito essa qualificação do novo, que as pessoas compram rapidamente pelo desespero político que elas têm. E me assusta muito uma coisa que para mim é realmente tenebrosa, essa questão da negação da política. O discurso do eu não sou político, mas vocês não acham que foi desnecessário... Deixa uma porta aberta. Você não acha que foi desnecessário desmantelar a quadrilha que estava no poder... Para que agora, tem uma quadrilha nova, mas está desorganizada ainda. Uma quadrilha antiga, né? De nova não tem nada, né? A quadrilha Temer não tem nada de novo. Mas a antiga que estava de fora do esquema. Fora do esquema? Não era do esquema. Eu acho que não. Agora que jeito? O PMDB veio fora do esquema? Mas não tava como a Dilma, o PMDB estava fora do esquema? Como o PMDB jamais Lula. esteve fora do esquema. Não tinha esse envolvimento. Não estava. Eles estão vinculados na Lava Jato, que é no período que o PT governou o país. Mas só mudou o capo. Não, tudo bem. Eu entendi. Tem que cair. São os mesmos. Querido, o grupo do WhatsApp é o mesmo. Vamos desmontar as quadrilhas? Vamos desmontar todas, né? Vamos refundar? Então tem que... Mas tem luz. Tem que zerar tudo. O Evandro matou a charada. O grupo do WhatsApp era o mesmo, só mudou o administrador. Exatamente. Mudou o administrador, mas o grupo... William, mas tem luz no fim do túnel? Não deixa, por exemplo, assim, essa série de punições, de pessoas presas, de repente não causam receio para quem tá vindo agora?
seja, por exemplo, assim, por mais que a gente ainda seja preso num sistema ultrapassado, de repente, essas novas propostas, essa molecada que quer fazer diferença, enfim, não é uma luz, de repente, um caminho? A tal luz acho que vem meio com isso filme de Você tá sem. Temos que tomar cuidado, porque duas vezes, né, irmão? vezes. Porque muita gente usou das manifestações pra aparecer também, ganhar poder e mídia. E depois que a coisa se assentou, cadê esse pessoal? Exato. Bom, eu acho que para mim, falando um pouco do MBL, o MBL emplacou vários vereadores e um prefeito, né? Um movimento que se dizia no partidário, fora da lógica dos Então eles estão partidos, fazendo deles, querida. Posso Você tá contra o MBL também? Não é contra o Se MBL. eles se diziam no partidários, é um pouco incoerente você apresentar vereadores Mas eles precisam de uma forma Então você fale, se filiar. você fale no começo, não tem problema Entendeu? nenhum. Não, eu entendi o Você Carioca. coloca isso no começo. Eles precisam se politizar de alguma forma. Como é que é o sistema? Não pode falar acontecer. isso no Não começo. pode quebrar patrimônio público. Eles foram lá Então você e fale se no começo, filiaram. gente. Nós não somos apartidários e temos pretensões eleitorais. Fale isso no começo. Mas Coloquem Eles claro. falaram. Eles não falaram. Falaram. Eles tinham Não pretensão falaram. eleitoral, A eles coisa falaram no não começo. é porque as pessoas estavam tão... Mas não falaram, não. Não, eu sei mais ou menos o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: é lógico, é claro que se eu quiser ter um interesse em ser alguma coisa, eu vou me candidatar, vereador, prefeito, tal, isso aqui. Nós não sabíamos Calma, que tinha esse interesse, calma. que ele é totalmente legítimo. O Movimento Mas- Brasil Livre, lá do Kim, o Kim que teve Kim aqui. Kataguiri. Ele veio aqui e falou, Ele veio do Kim. ele falou o seguinte: isso aí não é um movimento partidário. Só que a partir do momento que ele começou a fazer isso e ele começou a ter uma voz, ele falou: de que maneira eu posso continuar? Ajudar, contribuir. Eu vou ser deputado, sei lá o que ele vai Vereador. ser. Eu acho justo. Não, totalmente, Eu acho mas legítimo. isso deveria ter sido falado no começo Por das exemplo, o Fernando manifestações. Holliday né? agora. É porque ele não sabia a Claro que é consequência. legítimo, claro que É que ele não sabia a consequência, Será, entendeu? Carioca, que não sabia? Não sei, aí que nós temos uma Essa é a dúvida. Não, mas olha só, né? tudo bem, mas vocês fazem uma vista grossa ele para um lado aparece e pro outro vocês passam um pano. É isso que eu não entendo, Ninguém entendeu? passa pano. Que Passa pano, Paulinha, passa. Ô, Carioca, esse movimento, ele Pano. nasce Tô ligado muito na forte, tua, tô ligado na tua. Eu tô também na tua. Tô ligado na tua. Perfeitamente. Você dá aulinha e você é um braço Para, particular. Eu tô Você não ligado. conhece. Eu sou um braço do Não Maduro, precisa, da já sei pelo Venezuela, cheiro, aqui. pô. Aqui igual a polícia. Ô, meu irmão, aqui a gente conhece. Tanto Ai, papo gente, de é muito balada, triste, com esse papo, né? você Ó, quer o pegar... negócio tá ruim, hein, meu? Por exemplo, eu acompanho bastante os meninos do MBL, o Kim, o Fernando Holliday, e eu particularmente, por exemplo, acho que agora ele fez um negócio super bacana, que é, ele vai reduzir ali o gabinete dele, que ele foi eleito a vereador, e aí a conta que eles fizeram, eles colocam isso de uma maneira jovem ali no Facebook, enfim, que eles vão diminuir, sei lá, todo mês em, não sei se é isso, tá, porque eu não tenho esses dados, enfim, pelo que eu li, sei lá, 500 mil, que isso em, sei lá, um ano são não sei quantos milhões, e que isso pode ser revertido para a sociedade. Não é um começo? Tomara. Né? Tomara Gente, que aconteça. Todas as boas medidas são bem-vindas. Toda eu acho voz que dentro política, eu acho, toda voz política, eu acho que seja legítima, que não vá, obviamente, contra os direitos humanos, etc., sempre bem-vindo, o debate sempre Porque bem-vindo. o povo né? deveria ser privilegiado, né? Óbvio. O mais Com certeza, importante óbvio. deveria ser a população. O que você Claro, está, óbvio. o que você está, Paulinha, você está com esperança. Sim, eu E sei. Não, mas eu também, a gente E eu deve vou dizer uma estar. coisa pra Eu você. também. O Nós cara, devemos estar. o cara que vive de esperança tá fudido. Não, a fé, eu acho que tem que Paulinho ter. Teletubbies. Tem fé e esperança. Emílio. Fé, ou desculpa, fé e esperança. Fé Posso sempre. só fazer um pedido, já que a gente tá encerrando a entrevista rápido, pra apaziguar tudo? Eu queria falar pros Black Blocs que estão ouvindo vocês. Lá vem a piada. Uma coisa, sem não é graça. piada não, é verdade. É pra não ter treta, porque a população tá contra eles porque eles estão quebrando as coisas. Então por que eles não quebram coisas que tem que ser quebradas? Por exemplo, a Rádio Nativa, a Casa do Filipão. Lugares que o povo queira que quebre, entendeu? Borba Gato. Aí é da hora, mano. Quebra o Borba Gato, gente. Faz o vandalismo Quebra da o hora. Borba Gato. Mas ele já foi horroroso. pichado outro dia, né? Programado Ele já foi Gato. pichado. Olha, Vai gostar, pô. eu queria agradecer muito a presença. Você é besta. O porque foi a presença aqui da Esther Solano. Muito obrigado, professora. Gostaria de assistir uma aula. Pesquisadora, Convidado pra minha socióloga. aula. E do William, jornalista. Esse livro próximo vocês vêm aqui Com certeza. também trazer. É Vai voltar bacana. esse dia, tá? Ó,
O que é? O Carioca vai faltar esse dia. Ou vem com proteção. Cigana Catita, ela tem que ouvir a Cigana Catita, ela vai gostar aqui na O rádio. Carioca tá bravo, o Carioca tá nervoso. Ó, eu tô dando risada, Emílio. O livro é esse Só aqui. você que tá dando risada. Todos nós estamos, amor. Hoje foi um programa de humor mesmo. Não, mas Você achou de que no você, Jô não ia com ser você, muito a Programa risada de humor, eu trabalho em programa de humor. Se ela achou que no Jô ia E ser... bom ou mau humor De faz mau parte do humor. Calma, gente, mau acabou a humor. Mas é entrevista, humor. não precisa brigar no final. Gente, acho que o importante é a discussão. É a Cada um paz pensa nos de um estádios, jeito. gente. A gente só pede segue uma se coisa, respeitando, paz né? nos Essa que é a- estádios. Eu Vai sei, ter mas golpe. Os caras vão se Paz encontrar na nos Paulista lá embaixo. estádios. Mas Por a paz favor, tem que ser gente. construída por todo mundo, né? Esse que é o problema. É, não com ocupação de escola, né? Ai, lá gente, vem a culpação como vocês da aguentam? Mas não tem nada a ver. Mano, eu te Como pego vocês no máximo, aguentam irmão. isso todo Ó, dia? Vamos na treta, vamos pra porrada os dois. Vou Eu pro- sou a vou pro- favor vai na da capoeira ocupação mesmo, das bagulho. saunas gays. Eu vou ocupar uma escola pronto, hoje, falei. só de Olha a raiva. camisa aí. Ó, Ah, e eu vou na ocupação também. Gente, eu quero mandar um beijo pro outro autor que não O pôde Bruno estar aqui Paes com a Eu, Manso. Bruno Paes gente. Manso, é Melhor verdade. coisa que ele fez da vida. É, eu também acho. ó, eu pretendo ler esse livro, eu meu, que eu queria quero. Por favor. Eu quero Tô conhecer com aqui. tanto ódio que eu vou ocupar uma escola hoje. Eu quero conhecer aqui. É lógico que o assunto desvirtuou totalmente, pena. mas deu pra dar uma pincelada aqui. Se você quiser se aprofundar mais, tá à venda aí em todo o Brasil. A editora é a Geração. A Esther Solano tá aqui, o William Novaes e o Bruno Paes Manso que escreveram aqui. Eles foram pesquisar, eles entraram no universo dos Black Bloc. E é uma. E hoje tem lançamento na FENAC, às 19h30. 19h30. A galera vai quebrar Fala o final. qual FINAC. Carioca vai dar lá. Qual FINAC, William? Qual Aqui na FINAC? Avenida Paulista, Paulista. aqui. Aqui na Carioca FINAC, confirmado. se você quiser lá, 19h30 vai ser, vai ter autógrafo lá e tal. E chama-se Mascarados, a história, verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc. Você me deixa só um apelo final? Claro, claro, professora. Eu sou um apelo final por mais pesquisa, por mais diálogo, por mais debate, por menos achismo, por menos insulto e por menos verdades absolutas que só querem aniquilar ao outro, por favor. Paz Emo, nos estádios. vamos lá, então vamos dar Muito um bem. agradecimento final. Por menos proselitismo político das faculdades, por menos ocupação, por menos black blocs, por mais trabalho, Por mais amor, dignidade, Carioca, por pode mais ser? amor, Pode ser, por então. Por mais, mais inteligência. por mais Por mais inteligência. inteligência, Não é por porque favor. você dá aula, você também Por faz mais proselitismo, inteligência. menos ideologia Por mais e mais paciência, realidade. por mais Muito obrigado a paciência. todos. Isso, Muito bem. obrigado. Então, O Chico Louco tá brincadeira hoje. proselitismo político. O seletivo. Elias Maluco veio Proselitismo O Elias político. Maluco tá... O Elias tá. Porra! Quem que segura o Elias Maluco, velho? Muito Eu tô bem, tipo daqui a beira-mar, pouquinho tomando ele 300 chora. Bom, gente, eu tô embora. Maluco, é melhor ir embora rápido. Eu vou bem rápido, rápido. Amanhã estaremos de volta. Olha, Tchau, tudo tchau, de bom. tchau, tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.